deles, a gente pedisse, cara, tu faz uma pesquisa para mim de mercado sobre esse assunto. Tu faz o planejamento, não sei o quê. Tu faz o relatório, não sei o quê. Se para cada um desses estagiários que são muito bons, tu desse uma tarefinha específica, o cara ia conseguir focar naquilo que ele estava tentando fazer e provavelmente a solução no final seria uma solução muito melhor. Então, essa é a ideia da inteligência em equipe. A gente ter vários agentes que utilizam LLM no cérebro deles, como motor deles, e que eles entregam cada um pedacinho, mas que no final resolve a nossa tarefa complexa. Desenvolvimento rapidinho sobre o que são LLMs, né? Não vou precisar entrar muito nisso, porque o pessoal já explicou de uma maneira bem legal. A única coisa que eu queria destacar aqui é a questão de que elas não pensam como nós. Elas sabem seguir instruções muito bem. Elas são ótimas em seguir instruções. Mas elas têm uma certa dificuldade na questão da proatividade. Saber qual é o passo a passo que elas têm que seguir. A não ser que tu faça um prompt, diga para ela assim, cria um passo a passo, e ela foque naquele passo a passo. Aí depois tu diz para ela, ok, agora siga esse passo a passo para resolver o problema. Aí funciona. Mas ela tem a proatividade de quando tu dizer assim, resolve esse problema, ela tem a proatividade, ok, eu vou ter que criar um passo a passo, assim, sabe? São raros os agentes de IA que já fazem isso hoje. Eu imagino que vai ter alguns logo no futuro próximo que já vão estar fazendo isso. Mas, no momento, é uma deficiência que a gente tem. Mas e agora em sistemas multiagentes? Quem aqui já ouviu falar em sistemas multiagentes? Meus alunos de IA, se não levantar, não. Tá. Sistemas multiagentes, então, basicamente, é um sistema composto por vários agentes. Sistemas multiagentes não é um tópico novo. Assim como o Josias falou sobre algumas coisas que ele disse, cara, isso aqui não é um negócio novo. RAG não é um negócio novo. Lá em 2017 a gente estava fazendo e a empresa faliu porque não tinha o poder computacional que tinha hoje. Da mesma forma, sistemas multiagentes não são um negócio novo. Eles vêm lá da IA clássica, 1950 anos. Só que é uma teoria que foi sendo lapidada ao longo de todos esses anos e que hoje, com o poder computacional dos LLMs, a gente consegue fazer muita coisa que antes a gente não conseguia com sistemas multiagentes. Então, o que é o agente em si, né? Habilidade computacional, que é autônoma, reativa, proativa, tem uma habilidade social, é reativa em termos de o agente ele tem um ambiente onde ele está inserido. Ele tem percepções que ele consegue receber desse ambiente. E essas percepções vão fazer com que ele reaja de uma certa forma. Ele consegue reagir a percepções que ele está recebendo. Proativo em que sentido? Ele consegue ser proativo em seguir uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio em busca do objetivo dele. Ele consegue ser proativo para tentar fazer coisas novas, coisas diferentes para alcançar o objetivo dele. E habilidade social, então, para que ele consiga se comunicar com os outros agentes. Então, a gente pode usar como exemplo uma equipe de humanos, né, que precisa se comunicar, que precisa interagir, que precisa trabalhar junto para construir um prédio. Vai ter o arquiteto, que vai ter o engenheiro estrutural, que vai ter o encanador, que vai ter o eletricista. Cada um deles tem uma especialidade específica. O cara que é arquiteto, ele não precisa necessariamente entender a fundo de engenharia estrutural. Ele não precisa se especializar naquilo, porque o colega dele que é engenheiro estrutural vai fazer isso. Se o mesmo cara que é arquiteto tentasse fazer
a especialização, né, de engenharia estrutural é possível? É possível. O resultado vai ficar o mesmo? Não, certamente não. Vai ficar pior? Vai. Não tem nenhum arquiteto, engenheiro aqui, né? Só para saber, não quero que brigue comigo depois, não briga comigo, tá? É só um exemplo. Mas, enfim, é a questão de quando tu consegue se especializar muito numa área, tu consegue atuar naquela área de uma maneira muito mais, conhecendo muito mais daquela área específica, sem precisar se preocupar com algumas coisas que o teu colega vai se preocupar naquele momento. E se a gente combinar, então, essas duas ideias? A LLM, tem um poder computacional muito bom, tem um raciocínio muito bom, consegue executar tarefas específicas muito bem, com a inteligência em equipe, que é a gente ter cada um dos agentes especialista em uma coisa específica, para, no final, a gente ter o resultado que a gente está buscando. Então, por exemplo, eu posso ter um agente que é especialista em fazer buscas na web. Então, tu dá para ele um tópico, ele vai lá e ele esmiuça a web atrás daquilo que tu tá querendo que ele busque. Ele é especialista nisso, ele sabe aonde procurar, ele sabe como fazer a pesquisa. Aí tu tem um outro cara, um outro agente, que é especialista em redigir textos. Ele é especialista em redigir relatórios de um modelo específico que tu quer que ele faça essa redação. Aí tu pede para o teu agente que é especialista em buscar coisas na internet para ele levantar as informações que tu precisa. Ele vai lá, esmiuça a internet, traz todas as informações que tu precisa, passa para o agente que é responsável por fazer os relatórios. Esse agente, ele não ficou lendo milhões de relatórios na internet para acabar alucinando e mudar o padrão de escrita que ele deveria ter. Ele não ficou lendo um monte de coisa na internet, não tinha nada a ver com o assunto, para alucinar e colocar coisas que não eram no relatório. Ele recebe o relatório, ele ainda recebe a informação semi-mastigada e ele formata aquela informação dentro daquilo que ele precisa entender. E no final, a gente ainda pode ter um outro agente que é responsável por checar, por validar se o formato esperado está realmente adequado, o assunto, aquilo que está escrito ali, está ok, faz sentido. Então, por formações reais, esse cara só checando, ele é especialista. Ele tem todas as informações que ele precisa para checar uma coisa, ele não sabe criar. Se ele tiver que criar, ele vai usar. Mas ele tem todas as informações para saber que aquilo que foi entregue para ele está dentro do modelo esperado. Quais são as chances desse nosso sistema multiagente aqui entregar um resultado melhor do que a LLM sozinha? Não é a LLM sozinha faz. Eu não sei vocês, mas eu acredito. Pensando nessa análise, de toda essa ideia de trazer as LLMs para dentro da teoria multiagente, já foram surgindo várias formas, digamos assim, de organizar o ambiente, frameworks, mais ferramentas que a gente pode utilizar para fazer padrões. Nem lá no Centro, lá na palestra teve padrões de desenvolvimento, eles têm muitos padrões também relacionados com os agentes, e com a maneira como a gente organiza os agentes, com a maneira como eles vão atuar nesses temas, aspectos que estão participando. Então, uma delas a gente chama de React, mas não é React, o framework React, desenvolvimento, tá? É mais no sentido de reason and act, seria raciocinar e agir. Então, nesse caso aqui, quando eu falo nesse padrão de desenvolvimento de elite, eu penso na analogia do estagiário superpoderoso. O Diego também falou sobre o estagiário superpoderoso aí. Então, é basicamente isso. Pensa que tem estagiário e que ele tem N ferramentas que ele pode utilizar e que está
Cada uma dessas ferramentas nós tem poder que fazemos para ele. E aí ele vai utilizar todos, ele vai inicialmente fazer um plano do que ele vai precisar para resolver aquele problema, e ele vai acionar as ferramentas que ele precisa dentro do passo a passo do plano dele para conseguir, então, chegar no resultado final que ele quer. E é mais ou menos essa ideia. Outra ideia que tem também dentro dessa área de multiagentes como o SLM é a agente colaborativa, que é o que o nosso faz a gente vai mostrar para você. A gente pode ter vários agentes, cada um deles tem uma tarefa específica, cada um deles pode ter ferramentas específicas que ele pode utilizar para aquilo que ele precisa fazer. Eu tenho um agente que precisa na internet, então ele precisa ter acesso à pesquisa na internet. O outro agente, ele só valida a estrutura, não precisa ter acesso à pesquisa na internet. Tudo que tem o contexto dele é suficiente para validar. Então, é melhor que ele não pesquise na internet, porque ele não fala sobre. Então, a gente pode ter vários agentes que vão colaborar entre si. Tu pode ou não ter um agente que seria o gerente, o administrador, supervisor, vários nomes que a gente dá para ele, que é o cara que vai ou começar o trabalho dos outros já fizeram e gerar o resultado final daqui, ou ele pode também direcionar. Ele recebe a solicitação, por exemplo, e ele sabe, esse agente aqui é o cara que sabe fazer a pesquisa na internet. Esse aqui que tem que direcionar agora nesse momento. É o cara que só faz o plano e não os outros resultados. Tudo bem. Então, essas são algumas das execuções, tá? Tem uma coisa que eu vou falar só de padrões de desenvolvimento que eu ia estar bem de maneira só para vocês terem uma ideia. Então, tem várias ferramentas já. Tem o AI. Basicamente, framework que ajudam a modular, por exemplo, né? Os módulos específicos, então, diferentes, tomar conta das conversas entre múltiplos ali, uma tarefa juntos, adaptando essa conversa de uma maneira ele criou é um framework pela forma dela, que tenta mais para valorizar a organização, né? Idear excelente responsabilidade, essa informação que você precisa ter. Então, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar. Como se faz no prático, como o tema, por exemplo, que a gente né? Eu vou só mostrar o código do pessoal, eu vou entregar o código do pessoal testar, aplicar, desenvolver. Mesmo quem não entende muito de inteligência artificial e quem não é desenvolvedor consegue brincar um pouquinho disso aqui. Esse QR Code ele tem um código, ele aponta para um link lá do Colab. Ele vai ser ele maior até. Mas ele aponta para um código lá no Colab que vocês vão conseguir abrir. E vocês podem fazer a cópia ao vivo do Colab para vocês. E mexer nele, alterar. Basicamente, ele é um simplificador para criar um plano de marketing do nosso produto de certo dela. É um café super energético, focado para desenvolvedores, né? Então, a gente passa para o nosso sistema multiagente em nome do produto e uma descrição desse produto. No caso, a gente está passando esse nome, essa descrição, mas até tem lá no código um lugar onde vocês podem trocar o nome e a descrição, se quiserem testar com o produto. O código é bem comentado, então fica fácil de vocês saberem o que está acontecendo em cada lugar. Tá? Mas, basicamente, a gente tem um analista de mercado, um analista de conteúdo, um criador de conteúdo e um gerente de projetos. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção lá no código, que lá, é
a parte da criação dos agentes. Então, cada agente, a gente define ele, a gente recebe, né, o nome do produto e a gente produto como parâmetro, e ele tem prompt básico que eu criei ali, vocês podem alterar o prompt para ver se a resposta dele fica melhor ou não, né? Mas cada agente, ele é responsável por uma coisa específica. É um analista de mercado sério, sua especialidade é identificar o público-alvo, analisar a concorrência para os novos produtos e para o produto tal, a seguinte descrição, descreva o público-alvo ideal em detalhes, identifique dois objetivos concorrentes, forneça uma análise quantitativa direta ao ponto. Então, é basicamente o prompt que a gente vai fazer. Cara, ele só vai se preocupar em fazer essa análise de mercado. Ele não vai fazer mais nada. Só vai fazer análise de mercado. O outro vai fazer o planejamento. Então, para ver, se você lá no código, vai ter ah, a sua tarefa. Então, o fluxo de colaboração desse agente, desse sistema, ele basicamente analisa o mercado, faz o caso dele. Aí a informação passa para o estratégia de expectativa. Vai lá e coloca uma estratégia base na análise do mercado que o analista fez. Aí, com o tempo, vai essa estratégia de conteúdo. Essa informação vai para o criador de jogo, e o criador de jogo vai criar o jogo derivado nessa estratégia de conteúdo, e só cria jogo. Toda mais para criar o jogo. E o gerente de projeto no final recebe toda essa informação e compila isso no plano de marketing de acordo com o padrão que ele recebeu. Então, ele não precisa ficar pesquisando nada, não precisa identificar tudo qual, não precisa criar igual. Ele já tem todas as informações ali. E aí, aqui é um print, se vocês olharem lá, eu deixei a execução também lá para vocês verem, depois eu tenho o resultado, mas esse daqui é a parte de como funciona o processo de planejamento. É basicamente isso. Inicia mais no mercado, depois essa informação vai para o estrategista do conteúdo, depois vai para o criador de logo, e depois o gerente como fazer. E esse aqui é um exemplo, é uma execução. Se vocês executarem um código lá, vocês podem executar, é para estar funcionando, né? Por favor. Assim, é para estar funcionando. Mas a máquina roda. Não, pior que nem tem fazer pequeno colégio. Daí alguém que rodar na máquina de produzir. Mas basicamente ele trouxe aqui pra gente, ó. Mini plano de marketing para esse nosso projeto, qual é o grupo, igual, concorrente, faz a mensagem que ele quer passar, quais os canais de marketing que você utiliza, qual o tom de voz que esse deve criar essas comunicações, né? Qual o slogan escolhido para certo ou certo? Pode melhor sem. Mas, enfim, ele deu outras opções ali também, o gerente de conteúdo, o gerente no final escolheu essa daí. Ah, e os próximos passos na jornada. Então, é um plano que ele deu no final de acordo com a estrutura que a gente tinha pedido. Alguns benefícios. Redução, foco, qualidade, resolução de problemas complexos. Tem muita coisa sobre dentro dessa área. Tem alguns uh, desafios. Tem alguns desafios. Então, como que a gente faz para que eles mantenham o estado, a memória, ao longo das interações que são mais complexas? Como avaliar o desempenho da custo computacional quando botar vários LLM, garantir a comunicação e a capacidade de game. Só que tem muita coisa que faz no futuro e eu acredito que tem muita base, né?
Então, a mensagem que eu quero fazer para você, principal, foi, é que apesar do modelo que tem vários, né, dele, ou os científicos que têm no presente, eles são uma forma bem prática, muito poderosa para criar uma inteligência inteligente. Ela pode resolver muitos problemas que outros sistemas já aconteceram nesse momento. Então, tá? Pode fazer só palavras de respeito, leia um comentário, tem todo fórum lá comentado, fácil de entender. Se vocês não entenderem, tem um botãozinho lá para discriminar e explicar, liga o código para vocês. Então, é super fácil de usar. O Olab é uma ferramenta do Google, que a gente não conhece, e é online, você consegue utilizar de forma gratuita.